seja bem-vindo a mais uma aula do projeto 929, onde por aqui vocês vão aprender conteúdos aí para trazer mais saúde física, emocional e espiritual e vários outros assuntos aí para vocês lidarem muito bem, né, no dia a dia, igual hoje aí o tema é um pouco diferente. Mas é muito importante para a gente entender também sobre como lidar aí com os nossos filhos. O tema de hoje é empatia com os filhos na adolescência. Vamos dar sequência ao assunto de ontem. Quem não assistiu a aula de ontem, volta a assistir, tá lá disponível, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, e já está disponível a aula sobre o limite de ser empático. Será que tem limites para ser empáticos? E depois dessa live, dessa aula, né? Essa grande aula gratuita, muitas mães vieram falar comigo, Nayane, vocês poderiam abordar mais sobre esse assunto, principalmente com os filhos na adolescência. E ontem de tarde vem mais uma outra mãe falar comigo sobre uma situação com o filho dela. Eu falei, quer saber? É uma confirmação que eu fiquei 10 dias. Será que eu falo sobre? Acredito que seja uma confirmação. E para a gente entender mais também como que funciona, né, a mente de um adolescente, nada melhor do que a Thelma para explicar aí pra gente. Então, bem-vindos a mais essa aula gratuita, tá bom? Eu sou a Nayane Paz. E eu sou Thelma Mendes, terapeuta integral sistêmica. Agora pela manhã, tiro aqui 40 minutos, às vezes até uma hora, para dividir conhecimento de forma gratuita com você, para que você se transforme em uma pessoa abundante. Isso. Então, o tema, como eu falei, é como ser empático com os filhos na adolescência. E é muito desafiador para as mães essa fase da adolescência. Meu filho ainda é, mas eu sei que é muito desafiador para as mães. A gente já passou pela essa fase da adolescência e realmente é bem confuso essa fase. Então, Thelma, eu quero que você comece aí respondendo por que é desafiador essa fase? Porque o que acontece na mente aí de um adolescente que fica essa bagunça e os pais acham assim, acaba falando que é uma rebeldia. Ai, eu lembro que na minha época eles falavam assim, aborrecentes, né? O verdadeiro aborrecentes. E fica isso que os adolescentes são rebeldes. E eu queria que você me explicasse por que tem essa crença de que adolescente é tão rebelde. Já explica o motivo que deles ter esse comportamento também. Certo, vou falar sobre isso, mas antes de eu explicar o porquê desse comportamento tão rebelde quando o ser humano entra na adolescência, é importante saber que quando os pais prejudicaram muitos filhos, porque eles não tinham empatia enquanto os filhos eram menores, e os pais buscam desenvolver empatia, é possível curar muita dor emocional nos filhos na adolescência. É possível curar e consertar até 60% dos estragos que os pais causaram por não terem empatia e inteligência emocional na primeira e segunda infância, tá? Então, é bom saber disso já. Então, se você deseja criar uma família curada e você reconhece que maltratou, não teve empatia, não teve conexão, você ficou presente só de corpo, totalmente ausente emocionalmente, busca desenvolver inteligência emocional e espiritual, porque ainda dá tempo na adolescência. Sim, nesse período de mais revolta, a primeira grande revolta do ser humano acontece na adolescência. Por quê? Agora respondendo o que você falou. Por que a adolescência ela é tão desafiadora? Por que a gente tem a primeira crise existencial? Por que eu existo? Por que eu nasci dessa mulher? Por que eu nasci desse homem? Por que eu nasci dessa família? Por que eu sou dessa cor? Por que eu tenho esse cabelo? Por que eu tenho essa voz? Que raiva de fazer igual ele está fazendo. As pessoas na adolescência, o ser humano começa a se auto-rejeitar porque ele vê em si características que ele odeia, que ele está odiando no pai, na mãe ou na família. Então, ele olha para si e fala, eu não quero parecer com essa pessoa. A maioria das vezes, esse adolescente, ele foi criado dentro de casa, né? 0 aos 7, força da mãe. 7 aos 13, força do pai, absorvendo a energia, a revolta, a tristeza, a limitação, o comportamento abusivo, o distanciamento emocional do pai. Ou às vezes o pai é depressivo, tem transtorno de comportamento. Enfim, todas essas questões ficaram ali sobre aquela pessoa, do útero até os 13, 14. Naturalmente, dos 13, 14 anos, a família já não consegue conter mais a pessoa.
né? A pessoa começa a estudar, vai ter que fazer um curso, alguém chama para trabalhar, começa a ficar um pouco mais com amigos, começa a sair um pouco mais, começa a aprender, às vezes até fugindo para obter conhecimento. E aí descobre um mundo lá fora, um mundo além daquela família, além daquilo que fizeram com ela, além daquilo que puderam dar para aquela pessoa. Aquele adolescente começa a ver comportamentos diferentes em pessoas que são que têm autoestima, que se sentem importantes porque tiveram pais diferentes. E elas começam a olhar para elas, ver que elas não têm aquilo, e elas começam a arrumar culpados. Quem é o culpado por eu ser assim? Tão triste, me senti tão feia, me senti tão pequena, me senti tão abandonada. Quem são os culpados? Conscientemente, muitos não falam diretamente que é os pais. Inconscientemente, sim. E aí tem atrito no relacionamento, Nayane. Porque inconscientemente, o que explica eu ser uma pessoa fracassada aos 15, 16, 17, 18? O que explica? Eu não sei. A única coisa que vem na minha mente é porque eu nasci de vocês, eu nasci nessa casa, vocês me trataram isso, vocês fizeram eu virar isso. E quando eu rejeito quem sou, de onde vim, eu me perco. Eu perco a minha força na Terra, eu perco a minha força no mundo. Eu não gosto de ser quem sou e eu não gosto de onde eu vim. Quem é você? O que sobra? Então, a adolescência, em maior ou menor grau, é isso que eu falei. Tem adolescente que passa suave, suave, leve como uma pena, é raro. Tem o adolescente com amadurecimento precoce. Tem o adolescente que é aquele que é o feliz, que tem felicidade gratuita, que é naturalmente feliz, que tem obstinação, que a dor, a dificuldade, a injustiça, o maltrato não faz mal. Ele decide, ele se blinda. Tem adolescente que sim. Tem adolescente que passa por relacionamentos abusivos, comportamentos traumáticos familiares e ele se mantém blindado. Mas isso é raro. Tá? E quando ele passa por essa adolescência blindado, sem expor essa dor, na vida adulta, ela vem. Por que vem? Porque é necessário entender todo esse passado doloroso para mim entender quem eu sou. A minha essência, ela está embaixo dessa dor do passado. Isso que o terceiro DNA explica. A sua essência, ela está embaixo de toda essa injustiça, humilhação, fracasso, invalidação, abandono, traição que você vivenciou e absorveu de pai para mãe, relacionamento conjugal, traição com você mesmo. Ontem eu atendi uma pessoa, posso contar? Pode. Eu atendi uma pessoa que chegou no presencial, é da Redondeza, mora no mesmo estado que eu e quis vir no presencial. E me procurou porque o médico falou que após uma cirurgia, a pessoa teve crise de dores terrível. O médico falou, essas dores não são normais, não tem nada a ver com o que eu operei aí. Essas dores aí, ela significa que você tem uma herpes, isso não tem cura, por isso que você tem tanta dor nos nervos e nos ossos. É uma herpes, é uma doença que não tem cura e eu não posso fazer mais nada por você, além de te dar um remédio para dor. Essa pessoa tomou o remédio para dor, mas ele viu que ficou 30 dias com uma dor terrível, sem poder dirigir, sem poder trabalhar. Acabou a liberdade de vida. Alguém falou para ele, ó, tem uma terapia assim, assim, assim. E ele chegou ontem. Chegou ontem, me contou a história que eu acabei de contar aqui. E eu falei para ele, você tem ideia, você já ouviu falar que dor emocional adoece o corpo? Uhum. Não, nunca vou falar sobre isso. Eu falei, que nível que tá essa dor? Falei, a dor é terrível. A dor é terrível das minhas costas, no meu glúteo, desce para minha perna, volta, e eu não consigo ter posição para sentar. Eu levanto à noite, rolo no chão, e vai, vai, vai. Aí eu falei com ele o seguinte, isso aí começou quando? Tem uma data? Ah, tem. Até tal idade, né? Ele falou a idade ali, até 2 anos atrás eu não tinha isso. Ah, aconteceu com quantos anos? Tal idade. O que estava acontecendo nessa época que te deixou muito triste, muito magoado, muito sentido? Ele baixou a cabeça, falou: você já chegou no lugar. Eu carrego muita mágoa. Eu Muito carrego rápido. muita mágoa. Aí eu falei: a mágoa te dá o direito, ela dá o direito para a doença, para a dor ficar em você.
E aí foi desenrolando todo o contexto. Tinha acontecido algo agora, 2 anos atrás. Mas por que eu estou contando isso? A raiz emocional, sabe onde estava? Lá na infância. Aonde tinha um papai limitado emocionalmente. Pensa num pai bom, que trabalhava, nunca deixou faltar nada. E ele só falou isso. O pai é bom, trabalhador, nunca deixou faltar nada. A primeira visão que um bom filho católico fala de todo o ensinamento. Meu pai, trabalhador, nunca deixou faltar nada, deu tudo o que pode. Falei, ah, tá. Mas vamos então investigar onde tudo começou? Você aceita? Uhum. Sabe o que ele descobriu com lágrimas? Que o pai fazia diferença entre os filhos, tinha um filho preferido, só aquele filho recebia elogio, só aquele filho era o bom. Os outros filhos não precisavam, na ideia, na percepção do pai. Os outros filhos não precisavam de elogio. Sabe por que ele descobriu? Ele descobriu que ele amava o pai porque o pai dava comida, dava o alimento, tinha casa. Mas que ele é triste, ele era triste com o pai, ele não sabia ver. Porque o pai se alcoolizava, saía, batia na mãe, ameaçava matar a mãe. E eles tinham que correr e se esconder no mato. Isso ele não conseguia ver. Aham. Porque a nossa cultura ou a nossa educação religiosa nos ensina na melhor das intenções. Olha para o teu pai, honra teu pai e tua mãe, agradece por tudo que aconteceu. Isso sim tem que acontecer, isso é soberano. Tem que agradecer pela vida que te deu. Só que você tem que entender tudo o que aconteceu e entender que essas coisas na idade adulta adoecem você. E a primeira revolta dessas coisas que aconteceram é na adolescência. Se você Uhum. passa na adolescência, você não trata. Você se revolta, o seu filho se revolta, ele vai para os vícios, ele vai para fazer coisas horrorosas, e aí lá pelas tantas ele se conserta ou ele não se conserta, e ele vai vivendo. Durante a vida, várias situações voltam trazendo oportunidades para essa pessoa entender essa infância primeira, essa segunda infância, essa adolescência traumática. Enquanto você não compreender, você não consegue descobrir o teu poder na Terra, tá? Então, a resposta foi muito grande, perdão. Não, Tá, você falou, por que que a adolescência ela é tão desafiadora? Porque ela é a primeira revolta na intenção de que você descubra a sua identidade. Ela é a primeira revolta, a primeira dor emocional, a primeira indignação. Por que que eu existo? Por que que eu sou assim? Por que que essa mãe é isso? Por que que esse pai é isso? Por que que eles fazem isso comigo? A primeira revolta. Tem adolescente que chega pro terceiro DNA, tá assim, ó. Pais que se despertam e colocam os filhos para vir para o terceiro DNA, para terapia individual. Ali os filhos já entendem tudo e já alinham a vida, já começa a alinhar. Alinha os estudos, a autoestima, autorresponsabilidade, inteligência emocional, inteligência espiritual. Tem tantos pais, Nayane, que estão acompanhando o conteúdo gratuito, estão agendando para os filhos. Porque está sim. vendo, não, vou salvar o meu filho correndo. Vou salvar a minha filha correndo, vou alinhar. Que é uma pessoa que perguntou lá na caixinha que eu abri, tem como encerrar ciclos pelo meu filho? Tem até nessa idade. Coloca o teu filho no caminho da cura para ele descobrir quem ele é. Para ele descobrir que o fato de você ter abandonado ele, ter humilhado, ter pisado no pescoço dele, não tem a ver com ele não merecer ser tratado diferente. Tinha a ver com você ser descontrolada. Uhum. Traz o teu filho, dá para encerrar o ciclo de maldição na vida do teu filho? Dá. Para ele entender que aquela vez, pai, que você jogou um tição de lenha, que saiu rodando, bateu nas costas, deu uma queimadura, não tem a ver com ele não merecer ser bem tratado, respeitado. Tem a ver com você, pai, que na época não tinha controle da tua raiva, da tua ira, e agrediu o teu filho dessa forma. Então, tem como encerrar ciclos na vida dos filhos? Tem. Apresentando oportunidade de cura emocional e ativação de consciência para eles. Certo? Certo. E assim, né, Thelma, é interessante também, igual as mães perguntando muito sobre ser empático com os filhos. É interessante a mãe também procurar o, a terapia, o terceiro DNA, igual muitas já vieram, né, para elas se curarem, porque daí elas se curando também, elas vão conseguir ter essa empatia com os filhos e entendendo essas questões também, para saber lidar melhor com eles e entender, poxa, olha, meu filho tá assim, e fazer isso, igual muitas já fazem, né? Já estão fazendo. Uhum. Isso já é uma Verdade.
trazer meu filho logo para terapia. Tá precisando, então, nossa, vou colocar eles aqui já para. E já tem. Ah, outro detalhe que eu ia te perguntar: qual é a idade, assim, média de. Nossa, tá se tornando adolescente. É essa fase aqui que começa a adolescência. Porque já tem mães que colocam os filhos adolescentes para assistir o terceiro DNA, né? Por conta disso, por conta da questão da identidade, aquelas aulas ali, para eles já entenderem tudo isso, como é que funciona, por quê, e até mesmo porque eles, os pais, às vezes erraram com os filhos ali, no sentido de deram o que eles tinham naquele Uhum. momento, deram opa, agora eu mudei meu filho, como ajudar meu filho, né? Sim. Que idade é a adolescência que começa uma. Desculpa. Nayane, eu observo, com a experiência, tantos anos lidando com pessoas, que nós temos idades diferentes para começar a perceber que nós podemos agir diferente dos nossos pais. Alguns conseguem perceber isso aos 8, de forma precoce, outros aos 13. Se você nota que o teu filho já está tendo essa percepção, que reconhece que você é limitado, que seu marido é limitado, que vocês são cheios de falhas, erraram muito, causaram a própria vergonha para a vida. Esse filho já tem essa capacidade de ver, eu quero ser diferente, mãe. Eu quero ser diferente de vocês. E esse filho já consegue assimilar as coisas. Então, às vezes é com 10, às vezes é com 13. Às vezes, com 15 anos, a pessoa não tem maturidade para assistir às aulas do terceiro DNA. Ela não quer. Ela não quer uma mudança, ela não acredita numa mudança. E às vezes eu atendo pessoas, adolescentes de 12 anos aqui, com um desejo de querer fazer diferente dos pais. Eu não quero um marido que vai fazer o que meu pai fez com a minha mãe. Eu não quero ser uma mãe agressiva que nem a minha mãe é, machuca o meu pai, machuca a gente. Eu quero ser diferente. Então, ela já quer cura para a vida. Quando é uma pessoa que está assim, uma criança, uma adolescente que está falando dessa forma, já é a hora. Ela já quer mudança, aí ela vai entender. É uma pessoa que se abre para o conhecimento. Você falou como que uma mãe pode ser empática com um filho. Como ter empatia com o filho? Uma pessoa que não é curada não consegue ter empatia saudável. Se você não curou as suas emoções, você vai ter uma empatia doente, que é aquilo que nós falamos na aula gratuita passada. A empatia doente, você se mete, você se intromete, você quer facilitar, você quer resolver as coisas para os filhos, você carrega o peso nos ombros, é um peso que é da vida da sua filha, que ela tem que carregar. É da vida do seu filho, ele tem que resolver, ele tem que se exercitar emocionalmente, espiritualmente para resolver. Se você não tem a sua emoção curada, você vai fazer aí um papel de empático doente. Aquele um que entra no casamento do filho, quer resolver as coisas. Por que você falou isso com a minha filha? Por que isso? Por que aquilo? Não, não precisa. Ou então vai no neto, né? Vai no neto, na neta. Como que você tem coragem de fazer isso com a minha filha? Né? Então, aquela empatia. Eu estou se doendo, eu não aceito que faça isso com a minha filha. Aí é uma pessoa que não tem inteligência emocional nem espiritual. Essa empatia ela causa danos. É uma empatia doente, tá? Ela causa danos na vida da pessoa empática doente e danos na vida da pessoa que ela está querendo ajudar. Com a cura emocional, a cura espiritual, a empatia se torna inteligente com o adolescente, com o filho que já está começando a se relacionar, tá? Porque sempre a empatia, ela tem que respeitar um limite. Eu te ajudo, mas desde que essa ajuda não esteja na tua percepção te prejudicando. Porque por mais que eu quero fazer o bem para você, Nayane, eu quero fazer o bem diante de Deus, eu quero fazer o bem, mas você me vê como um prejuízo, você só consegue me ver como alguém que te prejudica, eu não vou conseguir te ajudar e eu tenho que entender isso e me afastar. Por exemplo, eu como terapeuta, com todo o conhecimento, com tantas pessoas que eu ajudo e já ajudei nesses últimos quase 30 anos trabalhando com pessoas, eu tomo consciência de que eu não posso ajudar alguém que eu sou o problema dessa pessoa. Olha só. Eu não posso ajudar alguém que eu sou o problema dela. Se de alguma forma ela me vê como um problema, sei lá, pela lente dela, ela vê algo em mim que ela não gosta, ela vê algo em mim que prejudica ela, por mais que eu tenha intenção, boa intenção, condições, conhecimento, eu não posso ajudar ela. Eu só posso ajudar quem me vê como uma fonte ajudadora. Quem me vê como um problema,
eu, com inteligência e empatia, devo deixar. Eu não Hum, posso fazer você aceitar a minha ajuda goela abaixo. Entende? também. Eu sei te ajudar, Nayane. Para de ser besta. Eu já ajudei outras pessoas com o teu problema. Não importa se você não gosta de mim. Faz isso, isso, isso. Não adianta. Se algo em você não permite que você tenha rapport comigo, aquela conexão emocional, de alma, se você não se conecta comigo, algo em você não permite, eu tenho que ser empática e entender que outra pessoa vai ajudar você. Eu não tenho a ambição de ajudar todas Ah, as pessoas e que todo mundo vai ser ajudado por mim. sim. Entende? A exemplo de Cristo, eu entendo. Eu entendo que eu só ajudo quem deseja ser ajudado, quem me vê como fonte de ajuda. Isso. Alguém pode estar do meu lado, alguém pode estar próximo a mim e não ter condições de ser ajudado, porque não gosta de algo em mim. E tá tudo bem aceitar isso, tá? Sim. Então, a mãe, para ser empática, o pai, para ser empático, tem que buscar a cura das emoções primeiro. Porque se eu não tivesse a minha emoção curada, sabe o que, que eu ia achar, Nayane? Você é ingrata. Tô te ensinando aqui de graça. Tô te Ah, falando de graça. Você é ingrata. Ah, que é isso? Eu com tanto esforço aqui e você não aceitar a minha ajuda? Ah, não. Então, se eu não tenho inteligência emocional, eu vou me ferir, eu vou te julgar. Então, pai e mãe, para você realmente poder ser empático, saudável, você tem que se curar. Porque quando o teu filho não aceitar, você não vai aumentar a pressão sobre ele, sobre ela. Tá entendendo, pai e mãe? Você tem que curar a tua emoção para entender que o outro vai compreender, vai aceitar o teu amor só quando estiver pronto para aceitar. Aquela ótimo. vai aceitar o teu amor e o teu cuidado só quando ela estiver pronta. Talvez leve mais 5 anos. E tá tudo bem. Você não precisa sofrer, adoecer, se afetar por isso. E isso é a empatia com inteligência emocional e espiritual. Sim. Ô, Thelma, e eu quero te fazer uma pergunta, no sentido de que os nossos filhos, eu aprendi muito depois que eu me tornei mãe, e eu vi que o meu filho veio muito para desenvolver coisas em mim, melhorar e curar coisas em mim. Mas isso porque eu tô no terceiro DNA e eu ativei minha consciência e eu consigo perceber isso. E às vezes o que mais incomoda nele, eu percebo que é justamente algo que tem que ser tratado em mim. Às vezes o que ele faz que me incomoda muito, agora que eu tenho uma consciência desperta, eu sempre vejo que aquilo é a minha criança ferida. E para vocês verem, essa semana aconteceu um episódio assim da criança Nayaninha, eu falo. A criança Nayane era ainda ferida lá na infância de algo e eu tava colocando. E eu falei, não, isso não é dele, isso é meu. E isso me deu até um pulso aberto. Você acredita que meu pulso abriu? E eu descobri, localizei. No mesmo instante que eu falei, gente, não, não dei mau jeito, não dei mau jeito. E o Wagner, mas será que foi na hora que ele escorregou e tal? E até eu encontrar, eu falei, não, isso aqui não é qualquer coisa, isso aqui é um aviso do meu corpo que alguma coisa tá descontrolada, tá alguma coisa errada. Do nada meu pulso abriu. E daí eu peguei, encontrei lá e tal. Daí eu fui ver, localizei, ressignifiquei, vi a Nayane de 3, 4 anos, lembrei da cena. Aí eu falei, não, isso aqui é uma coisa minha, era uma coisa minha que eu tava achando que o meu filho ia ter o mesmo que eu, não era uma dor minha, não era uma dor dele. E para ele tudo bem, e eu precisei de me curar. E eu percebo muito isso diariamente, que tudo que tem no Jonathan, assim, às vezes, principalmente o que mais me incomoda, é para desenvolver algo em mim, é para curar a minha infância mesmo, as minhas dores, os meus traumas muito. Isso é real mesmo? Eu também não sei como. Aí você já responde Sim, pessoal, porque às vezes as olha, mães a trazem. gente, a gente, a gente tem os filhos que a gente precisa para curar a nossa vida. Os filhos nos escolhem pela inteligência divina. Dentro do terceiro DNA, vocês aprendem isso, né? Nós aprendemos isso, que Deus, com toda a inteligência divina, ele direciona os filhos nos escolhem, nós não escolhemos os nossos filhos. Os nossos filhos vêm para nos apresentar todo o sofrimento, todo o desafio, tudo o que for necessário para que nós possamos nos curar, para que nós possamos nos desenvolver dentro do tempo de vida que nós temos. O tempo de vida é dado todo para desenvolvimento.
para sermos cada vez mais como Cristo. Todas as coisas que nos confrontam, elas na verdade vêm porque Deus, com a inteligência infinita, sabe que nós temos capacidade dentro de nós para trabalhar aquilo, para resistir. As pessoas dizem assim, Deus não dá um frio maior que a coberta. Parece que é assim, né, que as pessoas falam, Deus não dá um frio maior que a coberta. Esse é um ditado popular muito bom. Agora tem um ditado popular ruim, negativo, que muitas pessoas carregam. Quando Deus dá a farinha, o diabo carrega o saco. Não, nada vem sobre você. Contrariar. Nada vem sobre você, sobre a tua vida, que você não tenha capacidade e habilidade para lidar com aquilo. Nada vem sobre você que não seja com a intenção de te fortalecer, de trazer conhecimento sobre o poder que existe dentro de você. É muita luta, é muito desafio com seus filhos. O que, que tem para ser curado dentro de você? E depois de curado, o que, que uma pessoa curada sente? Fui curada de fui curado de uma ferida aqui no braço. Gratidão. Fui curada de uma ferida no rosto. Gratidão. Fui curada dessa ferida. Fui curada de um câncer no olho que não tem cura. Fui curada. Que tanto de poder que eu vejo dentro de mim, dentro desse Deus, que tanto de gratidão que isso tem dentro de mim. Então, quando você vê o problema veio grande na tua vida, esse filho, essa filha te apresentou um grande problema, então, agora você já vai começando a reprogramar o modo de pensar, tá? É grande o problema apresentado? É grande o poder que veio dentro de mim. Só tenho que arrumar um método que me ensine o passo a passo para me conectar com esse poder. Esse filho não veio escolhido a dedo para te destruir. Tira isso da tua mente. Muitas crenças limitantes são colocadas, muitas pessoas verbalizam a própria derrota diariamente, a própria desgraça. Por que essa criança nasceu? Eu não precisava disso, eu não merecia esse filho. Eu tô pagando o que a minha mãe falou, o que o meu pai falou. A maldição do meu pai e da minha mãe veio, eu tô sofrendo, transformando o filho em maldição. Filho é bênção. Filho conecta com prosperidade. Filho conecta com poder na terra. Por mais que você esteja sofrendo e não concorde com o que eu estou falando agora, não muda. É uma lei sistêmica, é uma lei universal. Você pode discordar, mas isso não deixa de ser verdade. O seu filho e toda dor que você já teve até aqui, toda dor que você entende que os seus filhos te proporcionaram, é na intenção de curar você e te conectar com o teu poder. Cada um tem o filho que precisa. Os nossos filhos curam a nossa infância. Eu vejo diariamente pessoas falando, eu tenho uma filha, a última que me falou, ela que veio na minha mente, uma mulher de 45 anos, tá? Eu tenho uma filha, olha, essa filha, eu não sei o que tem nela, parece que foi mandada para minha vida. Facilmente, com uma palavra, ela me destrói. Eu dou amor para ela, ela me devolve ódio. Eu ajudo ela me devolve sabotagem, ela me sabota. Ela consegue transformar tudo que eu faço de bom em maldade e consegue me questionar. Ela consegue falar que as coisas boas que eu faço é tudo com intenção de dominar, de mandar nela, de inferiorizar ela. Agora, se eu não ajudo, aí ela acaba com o meu nome. Thelma, eu não acredito. Como que eu gerei uma filha dessa? O que ela faz você sentir? Aí ela falou, faz eu me sentir impotente na Terra. Faz eu me sentir sem valor. Ah, vamos falar um pouco da tua infância? Como foi a tua infância? Ai, menina do céu, minha infância, pensa. Eu não sei como que eu tô viva hoje. Eu não sei como que eu tô viva hoje. E o que ela começou a ver? Que a infância dela anulava, humilhava. Ela foi entregue praticamente pela ausência de cuidados dos cuidadores responsáveis. Praticamente ela ficou vulnerável, não é entregue, vulnerável para que fosse abusada por muitas pessoas por muito tempo. Então, noção de respeito, alto valor, noção de merecimento, não tenho. Aí tá, não curou. Vão para a vida, vem uma filha. A filha tá batendo todo dia. Acorda, você tem valor. Acorda, você
tem dentro de si um poder. Acorda. Você tem que se tornar autorresponsável pela tua vida. A filha fica mexendo na ferida todos os dias para ver se uma hora ela cansa, e ela cansou. E ela veio para terapia. Na primeira sessão, ela entendeu. Ela conseguiu abrir a mente e entender o que, que a filha estava fazendo na vida. Foi um presente para ela consertar. Aquela percepção estragada sobre ela é feita lá na infância. Ela descobriu na terapia que a mamãe era narcisista, não tinha desenvolvimentos frontal para empatia, para cuidado, para acolher quando viu o abuso. O papai era um alcoólatra, doente, machucado pela infância. Tudo isso ela conseguiu ver. Então, realmente, existe grande poder dentro de uma pessoa. Ele é abafado pela infância, os filhos vêm como oportunidade de cura. É verdade. Tá? Tudo isso. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. A Marciana falou: Deus dá o frio conforme o cobertor. E eu uso também uma frase assim, que Deus não dá uma luta maior do que a gente possa suportar. É É a verdade. frase que eu quero sempre que eu tô nos desafios. Eu falo, não, se Deus tá permitindo é porque eu sou capaz de passar por isso. A Maristela falou assim: quando não me agrada a maneira, o jeito do outro ser que não me agrada, eu me pergunto, o que tenho que aprender com isso? Olha, muito bom. É uma das coisas que eu também faço isso, que é a terceira DNA sempre vai perguntar isso. O que eu tenho que aprender com esse filho, com essa mãe, com essa pessoa, com essa situação me acontecendo? A Cristiane falou, tenho 2 filhos, uma bênção do Senhor, Cristiane Costureira. Que bênção, né? Que maravilha. Thelma, eu... Lembrando que a Cristiane, ela já tem a consciência e o terceiro DNA ativado. Agora, quando você ativa a sua consciência e seu terceiro DNA, você muda o olhar para os teus filhos, você consegue ver a bênção neles. Não me importa se são dependentes, não é o caso dela. Se são dependentes, se foram infratores, se são agressivos, se têm personalidade narcisista. Quando você ativa a sua consciência e o seu terceiro DNA, você consegue ver a bênção que tem nos seus filhos, independente do estado que eles estão passando, do comportamento que eles estão tendo agora. E a Cristiane já é uma pessoa ativada, né? Essa Cristiane, na verdade, é outra Cristiane, não é a nossa Cristiane do terceiro DNA. Não é a nossa Cristiane? Ai, obrigado por você me falar, tá? Desculpa, Cristiane, é porque tem uma Cristiane que ela participa das nossas lives aqui, ó, e tem 2 filhos, eu pensei que fosse ela. E é um casal também, essa aqui. Mas essa Cristiane, ela tá acompanhando a gente já tem um tempo já, que ela tá assistindo, tá participando do projeto 929 sempre, sempre. Que bom. A Marciana tá falando assim, vocês fazem parte da minha vida, quando forem no sul, vou ir na casa da Thelma, dar um abraço. Bem-vinda! Você é muito bem-vinda. Você é bem-vinda na minha casa, Marciana, quando estiver passando por aqui, tá? Tá, Thelma, Ah, e eu queria assim que você explicasse um pouquinho mais sobre essa questão que eu ouvi dizer que na fase da adolescência, sobre o que acontece na mente e no cérebro. Você já explicou, né, claro, no início um pouco, que acontece tipo uma inflamação no cérebro do adolescente, que às vezes é por isso que ele fica um pouco mais agitado, muito mais nervoso. Não sei explicar direito, mas eu ouvi já dizer. Você sabe comentar algo a respeito disso? Que muda tá, eu vou mesmo? comentar. Eu vou comentar só o que eu sei. Talvez o conhecimento seja bem maior, tá? E mais amplo e profundo. O que eu sei é que na adolescência inicia-se a produção de muitos hormônios que antes não tinham no corpo. E esses hormônios, eles influenciam no comportamento, na oxigenação cerebral, sabe? A tireoide começa a funcionar diferente, o testículo do menino agora começa a secretar hormônio, o ovário da menina começa a secretar hormônio, e isso interfere muito na capacidade deles de ter alegria, de ter de controle sobre a tristeza, de ter controle sobre o impulso do imediatismo. Eles não conseguem ter controle sobre os impulsos, então eles ficam imediatistas, eles querem as coisas na hora, e eles têm também uma irritabilidade muito grande. A irritabilidade constante
depois que passa uma semana, um mês que a pessoa está irritada, a ciência diz então que a pessoa está passando por uma inflamação cerebral. Que o estado de irritação constante, ele realmente irrita o cérebro. E o adolescente, é comum a maioria dos adolescentes passar por esse estado, até onde eu estudei, tá? Pode ser muito mais profundo que isso. O adolescente que ele fica irritado, raivoso, com tudo que está acontecendo. Ele não gosta da roupa que você escolheu, Aham. ele não gosta da cor que você está pintando o quarto dele, ele não gosta da escola que você está colocando ele. O adolescente não gosta de ter que te acompanhar onde você quer ir. Ele está num constante estado de irritabilidade. Então, isso, quando é passado por máquinas que conseguem fazer a leitura cerebral, mostra como que se tivesse uma inflamação. O constante estado de irritabilidade. E por que que o adolescente fica tão irritado? Porque começou a produzir uns hormônios no corpo que não eram normais. Uhum. Gente, isso aqui dá um gancho tão maravilhoso que eu quero trazer uma aula só para os interessados mesmo, sobre a farsa da menopausa. Aham. Porque nessa adolescência está começando a acontecer a produção de um hormônio diferente que ele tem prazo de validade. Ele começou na adolescência e ele vai acabar aqui com 45, 50, 55, que é a fase que as pessoas falam menopausa, acabou a minha vida. O homem fala andropausa, acabou a minha vida. O maior crescimento que você teve, o maior desenvolvimento que você teve, foi até antes desse hormônio sexual aparecer. Ai, já dei aqui um spoiler muito grande. Então, por que que quando esse hormônio parar de ser secretado, a sua vida vai acabar? Por quê? Se o maior crescimento que existiu na tua vida foi sem o hormônio sexual ali ativo. Entendeu? Então, eu quero trazer uma. Ai, Nayane, vamos programar uma imersão com as mulheres que querem saber essa mentira da menopausa, que quer desmistificar isso. Porque quando você está parando de ovular, está desacelerando, você está prestes a entrar na melhor fase da tua vida. Só que se você não sabe, você está aí arrancando os seus cabelos. Principalmente se você está em decréscimo hormonal, 40, 41, 42, 43, e você tem uma adolescente entrando na fase hormonal. Eles estão irritados porque eles não sabem lidar com esses hormônios novos. Você está super irritado, super irritada, porque você não sabe lidar com a queda desses hormônios. E o negócio aí deve estar fervendo. Uhum. Entende? Maravilha. Fervendo. Vira guerra. Sim. Porque são duas fases super importantes na vida do ser humano. Ou você se cura na revolta da adolescência, ou você vai viver uma vida machucada, ferida pela metade. Aí vem a segunda oportunidade para você, querida, querido, que está aí agora depois dos 40 anos. Está caindo os seus hormônios. Acorda, desperta. Desperta para você entrar na melhor fase da sua vida. E desmistificar tudo quanto é trem que você já ouviu falar de menopausa. Mas vamos voltar para o assunto: empatia com filhos adolescentes. É. Empatia Ó, com filhos adolescentes. e, e é importante lembrar que, às vezes, não resolve na adolescência. Tipo assim, tem os adolescentes que são comportados, estou dizendo por experiência própria, tá? Que às vezes você não dá aquele trabalho. Eu quero enfatizar a importância da identidade, né? Tem algumas coisas que eu quero enfatizar. Mas às vezes o adolescente não dá trabalho nessa fase da adolescência, porque às vezes tem uma mãe rígida e tal, e às vezes ela prefere ficar retraída. Mas lá na fase adulta, que foi igual, tipo, no meu caso, eu tive alguns problemas que eu não sabia como resolver e não ia pra frente, porque eu não soube lidar. Eu fiquei muito tempo retraída. Eu tive que ser muito me esforçar para ser a filha boazinha, mas tipo assim, tudo é percepção que eu tinha, que eu achava que eu tinha que ser, né? Na verdade, às vezes não é nem o que o pai e a mãe tava fazendo, mas a minha percepção foi essa, né? Às vezes a gente tem uma percepção de, nossa, eu tenho que ser assim, e às vezes nem foi aquilo que o pai tava colocando em você, nem tava exigindo aquilo de você, mas às vezes a gente acaba tendo essa percepção de, ah, eu preciso de ser assim. Travou, Thelma, você ficou tão quietinha que eu falei, será que travou? Eu estava prestando atenção aqui no que você estava falando, fiquei parada, estática aqui. É, Tá.
uso, né? Mas é porque às vezes É, aí que você está falando aí, a minha mente está indo lá naqueles filhos adolescentes perfeitos, menina que depois estoura lá na frente, o filho adolescente perfeito. Ai, 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 ai. Eu estou Aham. vendo você falar e estou pensando lá. Pode concluir. E é exatamente isso mesmo que eu queria chegar nessa questão dos filhos que foram perfeitos, e daí quando chega na fase adulta, é igual você falou, e se não resolveu na adolescência, vai resolver lá na fase depois dos 20 da adulta, ou lá nos 40 e poucos, né? Vai ficar na menopausa toda descontrolada, enquanto não souber aprender os segredos da Thelma, vai ficar assim, a gente vai despertando. Gente, eu não tinha noção. O negócio é que às vezes a gente não tem, a gente acha, não, eu fui perfeito e tal, e não vê que aquilo te causou sérios problemas lá na Verdade. frente. Aí vai ter problema, a filha tem problema no casamento, ou o filho, ou vai ter outros problemas com as coisas. E não entende o porquê. Que foi reprimido atrás, Verdade. gente. É o problema do filho que passa a adolescência sem expor, sem tratar. Oi, Vera, bom dia, bem-vinda. A Vera é E da academia. Ela falou, Thelma, assisti sua live ontem, onde os comentários não estavam subindo e tal. Eu falei, quando você entrar, fala comigo. Ela falou, bom dia, Thelma. Thelma. Às vezes as pessoas confundem, né? Pensa que o meu nome é Selma, é Thelma. Tá bom? Bem-vinda, Vera. Prazer ter você aqui. Olha, quando isso acontece principalmente em lares que têm educação muito severa, educação muito rígida, que afasta totalmente os filhos do mundo externo, que ensina que os filhos estão dentro do pacote dourado e são uma bolacha dourada e que o resto não presta, não tem valor, ou que é tudo menos ou que é inferior. O que acontece quando os pais conseguem colocar os filhos numa bolha? Assim, aparentemente, ele passa por uma adolescência que ele só enxerga o pai e o pai consegue proteger tanto, a mãe consegue estabelecer uma bolha tão grande, que consegue controlar até o estudo para a pessoa não ter relacionamento, não ter conversa. Então, aquele adolescente aparentemente está controlado, doutrinado e ele não tem nenhuma comparação a fazer. Ele não tem nenhuma experiência lá fora. E aparentemente, nossa, o nosso projeto deu certo. Esse filho, olha só, estudo em casa, sim, papai, sim, mamãe, tal, vai dar tudo certo. Não. O que acontece depois? Quando começa a ver o mundo, quando começa a enxergar o que aconteceu, a privação que ele foi submetido, que ela foi submetida, a falsa ilusão sobre o mundo. Essa pessoa, ela começa a se sentir tão insignificante no mundo, principalmente quando a educação ela é tão forte no sentido de falar lá fora nada presta. Lá uhum. fora nada presta. O mundo é mau. Isso é muito delicado, porque depois, na vida adulta, a pessoa não consegue conversar, estabelecer relacionamento, estudar, prosperar num comércio, prosperar nos estudos, prosperar num bairro, prosperar numa comunidade, prosperar numa família nova. Vai gostar de alguém, vai casar, é uma família que ela vai entrar. Mas qual foi a educação lá da infância? Cuidado, lá fora nada presta, tudo é perigoso. Pessoas boas só existem aqui. E aí, aquele aparente adolescente perfeito, na vida adulta começa a ter uma dor interna muito grande. Não se encontra, não se acha, sentimento de inferioridade, angústia interna, sentimento de rejeição o tempo todo, sentimento de inadequação no estudo, na faculdade, no trabalho, no serviço. Atendi uma pessoa, ela já está no método e ela evoluiu muito. Inclusive, ela falou que vai trazer aqui um depoimento, porque ela já eliminou 28 quilos e está transformando a vida dela. E o que ela relatou? Ela relatou que ela estava numa empresa, olha que curioso. Ela falou, eu sofro demais na empresa. Por que você sofre? Todo mundo me humilha, ninguém perde a oportunidade de me rebaixar. Todos, todos. Mas mesmo o colega próximo, o gerente, mas e a pessoa da limpeza também? Ninguém perde a oportunidade de me humilhar, me rebaixar, me fazer se sentir mal. Eu falei, mas e quando troca os seus colegas de trabalho? Quantos anos tem que você estar na empresa? 7. Opa, já pensei, 7 anos está na empresa. Então troca os funcionários. E quando entra um funcionário novo? Me trata bem por alguns dias.
No segundo, terceiro dia já começa a fazer igualzinho os outros. Eu acho que todo mundo fala para a pessoa me tratar mal. Ou ele, ou os colegas novos vê as pessoas me tratando mal. Tá, 7 anos numa empresa, todo mundo tratava ela mal. Desde a gerência até as pessoas de um cargo inferior a ela. Sabe o que ela descobriu? Depois que ela passou pela primeira sessão, o problema estava nela. Ela viu o mal nas pessoas. As pessoas, na verdade, eram boas, toleravam ela com uma doença emocional terrível há 7 anos dentro da empresa. Nada estava bom para ela, todas as pessoas ofereciam risco, todas as pessoas prejudicavam ela. Agora, imagina se você é essa pessoa, Nayane, todo mundo te prejudica, todo mundo te atrapalha, como que você reage? É. Então, ela começou a entender como ela era com essas pessoas também. Qual era a energia que ela passava. Ela se libertou na primeira sessão, ela se apaixonou e ela veio para o método terceiro DNA e hoje ela tem transformação em todas as áreas da vida dela. Isso, essa libertação que ela teve, essa percepção que o problema estava nela, quando ela reprogramou a mente, melhorou o relacionamento com o marido, com a cunhada, com a sogra, com o bairro, com a comunidade, sabe? Ela está num processo de evolução assim fantástico. Mas qual que era a primeira ideia? É. Todo mundo me trata mal. E qual foi, aonde foi que essa percepção veio? Lá na infância, tá? Então, o adolescente muito quieto, o adolescente que se tranca, o adolescente que não te fala nada, o adolescente que não reclama de nada. Esses dias, uma mãe muito esperta que segue a gente aqui, ela me chamou e ela me falou assim, sabe qual que é o meu medo, Thelma? Falei, qual? O meu filho é perfeito, só que ele tá com 14 anos, ele é perfeito. Tudo que eu falo, ele fala assim, mãe, ele não tem amigos, ele não quer arrumar amigo para mim, não me decepcionar. Thelma, Uhum. ele não quer estudar fora do horário que faz bem para mim, que dá certo com a minha agenda, para não me frustrar. Então, ele não tem amigos, ele não tem amigas, ele não tem vida social, ele não faz nada, ele só fica dentro do quarto para que eu não tenha problemas com meu marido, que não é pai dele, para ele não interferir na energia da casa. Thelma, tô com medo. Comportamento do meu filho. Então, ela percebeu que o filho estava se anulando para não ser Exato. problema algum. E Uhum. ela foi esperta. Então, tem muitos não, tem muitos que falam, meu filho é perfeito. Nossa, falou, eu falei, a água parou, acabou. Falei, não é não, não vai, não vai. Aqui é o que mando. Vai pro quarto, vai ficar no quarto. Não vai viajar, não vai viajar. E ninguém reclama. Engole o choro e acabou. É, Thelma, Aí igual. esse pai, essa mãe não tem inteligência emocional, né? Não está aproveitando a oportunidade desse desenvolvimento do filho para curar-se e está criando um filho tão doente quanto ele mesmo, quanto ela mesma. E isso que você falou sobre anular, eu acho que é realmente essa palavra. Vai se anulando, perdendo a identidade mesmo, e daí onde chega na fase adulta, você fica todo. Não sabe o que fazer. Você realmente não sabe como decidir nada, daí você fica meio. Não sabe quem você é, né? Não sabe mesmo. E Thelma, sobre identidade também, das mães saberem quem elas são, para acalmar o coração delas também. Porque às vezes muita mãe fica assim: ah, porque meu filho falou isso e aquilo magoa ela, espera o amor, né, do filho e tal. Gente, é muito importante a gente saber quem a gente é. Porque se meu filho tá falando, tipo assim, ah, você é uma mãe assim, assim, só vai me doer se eu realmente for aquela mãe que ele tá falando. Agora, se eu sei que eu tô fazendo o meu melhor, eu sei que eu sou uma mãe que eu tô me dedicando, não vai me afetar. Na verdade, isso serve para qualquer pessoa, a gente sempre Para fala qualquer isso. pessoa. Quando a Fala uma. gente tem identidade, né, Nayane? A gente não se afeta. Quando a gente tem identidade, quando a pessoa manda alguma coisa negativa, a gente consegue sentir compaixão. Eu até conversei com a Nayane, ontem eu chamei a Nayane quando eu vi um comentário muito ofensivo naquele vídeo meu que viralizou. Eu vi um comentário lá, chamei a Nayane, porque a Nayane tem mais habilidade, né, e me orienta com as redes sociais. Chamei a Nayane e a Nayane não respondeu. Eu comecei a pensar, mas peraí, por quê? Eu não vou ter que tirar. Eu ia perguntar para ela, tiro ou não tiro? Mas não me ofendeu. O que, que eu li o comentário de novo, eu consegui sentir compaixão pela pessoa, porque a pessoa me julgou, disse que ela usou um termo lacrou, vai estudar
para de querer lacrar. É, lacrar eu acho que é ficar famosa, alguma coisa assim, né? É? Tipo, Lacrar? chamar atenção na internet. É, Aí você tem que saber que é. Nossa, eu não sabia que o é. comentário, porque você não me É, contou. aí ela fez um comentário muito sério sobre uma coisa que eu vejo a grandeza de Deus. E aí eu fiquei quieta, porque eu mesmo me surpreendi. Depois que já tinham 5 dias que aquele vídeo estava viralizando e todo mundo vendo, eu fui ver que eu coloquei uma palavra errada no título, entende? Em vez de eu conjugo na cabeça certo, mas na hora que eu digito muito rápido. Uhum. E até você me orientou, Thelma, foca mais na hora de fazer, né? Porque às vezes eu faço entre uma consulta e outra. Sabe esses vídeos? Eu venho aqui, gravo esses vídeos, coloco a legenda e coloco entre uma consulta e outra, na pressa. E aí eu coloquei há doenças. Eu pensei as doenças, conjuguei, eu conjugo as doenças, né? Como que eu não vou conjugar as doenças? O meu neto conjuga tudo com 3 anos. Nós, né, os carros. Então eu falei, eu conjuguei na mente as doenças, mas na hora de eu digitar saiu a doença. Ela falou assim: prova que você tem estudo para isso. Ah, Você reprovou amargamente no português. Aí ela falou: para de querer ser lacradora ou de querer lacrar uma coisa assim. Vai estudar. Você deveria ficar envergonhada dos comentários que você está recebendo aqui. Então, uma pessoa muito ferida. Aí, quando eu li aquilo, não tem por que eu me magoar com aquilo, entende? Porque é nato ali, o tanto de pessoas que foi ajudada, é natural eu olhar dentro de mim e ver, não teve intenção nenhuma em fazer o que ela falou. Nunca existiu. Então, por que eu vou me afetar? Agora, quando nós não temos identidade, no processo também, Nayane, é importante saber, no processo, para ativar nossa identidade, a gente ainda sofre com sim, isso. Tem sim. muitas pessoas dentro do terceiro DNA, no processo que está desenvolvendo a identidade, aí a pessoa humilha, ofende, fala: você é má, você é dinheirista, você é narcisista, você é dominadora, você é controladora. E isso não tem nada disso dentro de você, você se fere muito. Então, o processo de desenvolvimento e ativação da identidade é doloroso, mas sempre é bom trazer consciência. Peraí, eu sou o que a pessoa está falando? Não. Então, eu decido não absorver e não me afetar. Sim. E aí eu tenho compaixão dessa pessoa que só consegue ver o mal em mim enquanto eu estou tendo coisas boas para dar e para oferecer. Eu tenho compaixão dessa pessoa. Eu tenho compaixão dessa pessoa que o primeiro olhar dela é de maldade, é de ofensa, é de humilhação, é de julgamento, tá? Hein, Thelma? E mexeu numa ferida sua, no sentido de lembra que você tinha dificuldade para escrever? Aí é para ver se realmente Sim, você está ligada, você tinha essa dificuldade, verdade, é para ver se verdade. nada disso. E, gente, isso acontece com várias pessoas no marketing, a gente que estuda marketing. E olha, dos top, que às vezes escreve ali errado e fala: não ia perder o conteúdo por conta de uma letra. E outra, quem realmente é abençoado com o teu conteúdo, que tem um olhar, que entende, eles relevam, porque eu nunca não vi isso até hoje, Sim, acredita? Você falou e agora eu não notei, porque a gente o tava colocando comentário? que tava errado. Eu não Ah, tá lá, logo na legenda do vídeo tá errado lá, tá faltando um vi, S. eu não. Aí, depois que ela falou, eu fui lá olhar, né? Mas eu já tinha visto esse. Mas eu olhei outro título de um outro vídeo que eu pensei reprogramar, mas escrevi repomar. Eu vou prestar mais atenção nisso, porque muitas pessoas se ferem com isso, né? Usa pro bem. Eu É. uso a crítica dela pro bem. Ah, vou prestar mais atenção. É. Nayara Souza, você falou a famosa síndrome da Rapunzel. Rapunzel, explica para mim o que, que é, a que você está se referindo? Eu A acho que era, Nayara Souza falou. acho que era na hora que nós estava falando dos filhos perfeitos, eu acho. Ah, será? Se for isso, você fala aqui, senão vai lá no direct da Nayane ou meu e explica. Olha, bem que a Nayane lembrou eu, a Nayane isso é espetacular. Tem uma coisa que precisou ser curada em mim. Por eu ter uma infância traumática, eu me ausentei dos estudos, voltei a estudar já aos 19 anos, no primeiro emprego que me deu oportunidade de estudo. E a minha formação foi completa por conta do vestibular, como que é o nome do ensino lá? Não é provão, daquele ensino acelerado. Tipo, Eu vou me supletivo lembrar. que eles
É o supletivo, é o antigo supletivo, agora deve ter outro nome. Então, eu consegui concluir os meus estudos fazendo aproveitando a oportunidade de supletivo. E aí teve muita dificuldade com o português. Mesmo assim, eu consegui ir para o curso superior. Superior, eu tenho 2 formações superiores, mais especialização. E eu carregava esse sentimento de ter medo de fazer a escrita errada, o português errado. Procurava na minha mente um sinônimo de uma palavra, se eu não soubesse escrever conexão, eu tinha dúvida, a ligação, uma coisa que eu sei escrever. E isso ficou por muito tempo. E um dia uma seguidora viu um post meu, isso já tem uns 4 anos. E ela se transformou em terapeuta também, ela era educadora física. E ela falou, eu quero te ajudar, Thelma. Aqui está escrito errado, assim, 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 está escrito errado. E o post era tão bom, eu falei, eu não vou tirar. Eu não vou tirar o post, eu expliquei para ela, porque assim, 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 e eu vi com uma outra profissional, uma mulher muito famosa, a doutora Cássia. Ela é uma psicanalista muito famosa, dona de uma grande escola de psicanálise. E eu estava numa aula ao vivo dela, assim, e ela estava falando, eu conjugo errado sim. Tem um monte de gente falando comigo. Ela estava com muita gente no YouTube, tipo 6.000 pessoas. Tem um monte de gente falando que eu estou conjugando errado, que eu estou comendo S, que eu estou fazendo isso, isso. Eu vou falar para vocês, é um problema de dicção. Ela falou assim, eu participo de eventos internacionais o tempo todo, vocês acham que eu não sei falar? Eu tenho um probleminha de dicção e vocês não percebem isso, estão aqui só para me julgar. Ela falou assim, eu continuo fazendo o meu propósito, que é ajudar pessoas e tal. Aí eu contei para essa minha cliente, na melhor das intenções, eu falei, menina, eu estou vencendo isso. Eu sei fazer, mas às vezes eu vou ali, erro uma palavra e tal. E ela falou, Thelma, desculpa, desculpa. Eu falei, não, desculpa não. Você está trazendo mais cura para mim, você está trazendo mais cura. E esta mulher que fez esse comentário extremamente maldoso ontem, ela também foi uma ferramenta para falar, Aham. tá curada, você tá curada mesmo, você tá evoluindo. Então o comentário está lá. Eu não tirei, sabe? Eu orei, enviei muita, muita compaixão para ela e muito desejo no meu coração para que ela evolua, para que não tenha assim tanta facilidade para ofender pessoas, julgar pessoas assim à torta direita, né? Entra ali, ofende qualquer um, humilha qualquer um à torta direita, e para um dia ela entender que o que a gente semeia, a gente colhe, né? Mas enviei muito amor para Eu ela. não tava entendendo, porque hoje eu vi uns comentários e eu não tava entendendo o porquê, mas agora ficou claro depois que você contou. De pessoas falando lá, não sei com quem também lá. Nossa, deixa ela em paz. Você tá precisando de terapia para estar falando essas coisas. Não vi. No caso, você precisa. Eu não tava entendendo, eu achei até que era por conta do canceroso, né? Eu achei que era por conta daquela palavra. E daí eu O vi hoje. canceroso, o canceroso já ficou resolvido. É porque é um termo que eu falei muito no hospital. Entre profissionais, a gente usa esse termo, canceroso. E eu falei ali. Mas Deus enviou ali, acho que já está em 240 pessoas defendendo. Bioquímicos, médicos, farmacêuticos, enfermeiras, enfermeiros falando, esse termo é válido, esse termo é válido. Então, eu acredito que Deus vai enviar pessoas para ajudar ela a entender, né? E vai responder, não precisa eu responder. Gratidão por passar mais essa manhã aqui nessa aula com vocês, tá bom? A Cristiane, ela tinha falado assim, a Cristiane, que não é do terceiro DNA, que falou dos filhos, ela falou bem assim, tenho consciência que senti falta de diálogo com minha mãe, falei muito com minha filha, kkkk, hoje tem 20 anos e conversamos sobre isso, que posso ter sufocado ela, a filha perfeita. É muito incrível quando vai fazendo sentido, né? Pessoal, se tiver pergunta, já vão mandando. A Cristiane, do Terceiro DNA, ela falou assim: às vezes vejo, mas isso não me importa, não atrapalha o conteúdo, é muito rico. Sobre as palavras, eu também, gente. Às vezes eu vejo aquilo não me afeta. Alguma palavra errada, porque eu entendi o que a pessoa quis dizer. Eu entendo que é corrida, às vezes a pessoa tá fazendo um monte de coisa, ainda tá tirando o tempo dela para abençoar a gente com conteúdo gratuito. Você acha mesmo que eu vou. Às vezes eu falo pra Thelma, eu vi agora esses dias algumas coisas lá, até na legenda, você nem sabe, porque eu nem te conto, eu vou lá e eu mesma arrumo, porque eu vou te Sim. incomodar no seu precioso tempo para gravar. Gratidão por você fazer isso por mim. Menina, tem coisas que eu vou escrever na legenda que eu tenho que corrigir 5 vezes. Eu escrevo, o computador coloca diferente. Eu escrevo, o celular coloca diferente. E aí eu tenho que ir lá na última leitura rápida, olhar.
corrijo, mas tem coisas que é difícil. Então, eu agradeço por você me ajudar nessa parte e agradeço a todos vocês que compreendem isso, tá? Erros de português e vocês conseguem se conectar com a verdadeira intenção. A Zuzineia tá falando, ainda bem que as lives ficam gravadas, porque aqui no trabalho não dá para prestar atenção e o tema é muito interessante. É só assistir depois, já vai ficar disponível. Vocês têm alguma dúvida? Té, você quer complementar alguma coisa? Deixar algum conselho aí para as mães, para estar ajudando aí, ter essa empatia com os filhos na adolescência, para a gente encerrar, que já deu o tempo? Sim, vamos encerrar com a seguinte consciência. Pai e mãe que não tem cura da criança interior e vai passar os traumas para frente. Tá? Só quando a gente consegue curar a nossa criança interior é que nós conseguimos ter empatia saudável. Tá? Quem está chegando agora, depois vai ver a live que eu falei sobre a empatia doente, a empatia que atrapalha. A pessoa que é um empático sem inteligência emocional, ele fica doente, sobrecarregado, reclama de todo o bem que faz e atrapalha os outros. Reclama, cansa de fazer o bem. E não é normal, gente, cansar de ser bom, cansar de fazer o bem. Não é normal, tem coisa errada. Aquele pai que só fica reclamando, eu faço tudo para ela, eu faço tudo para ele, não reconhece, tem coisa errada. Então, ativar a consciência, curar a infância para ser uma pessoa com empatia saudável. Não se sobrecarregar, não adoecer e não atrapalhar a vida dos outros. Em nome do bem, o tempo todo em nome do bem, atrapalhando o crescimento e evolução. Tá? Então, a Nayane trouxe o assunto inicial, empatia com os filhos na adolescência. E a live ficou em torno disso. Depois vocês vão lá e assistam uma live aula, conteúdo gratuito, para que você melhore a tua vida, se conecte com abundância em saúde física, emocional e espiritual e encerre ciclos de maldição familiar. Certo? Compartilhe com o maior número de pessoas. Se vocês conseguirem, tá, compartilhar com 2 pessoas, tá bom. Se você sentir que você pode enviar para 50 pessoas no aviãozinho, tá? A regra dessa plataforma é, nos primeiros 10 minutos, começar a compartilhar, que ela entende que é interessante. Se vocês querem abençoar outras pessoas, vê, quando a Nayane já postar a live, vocês já começam a compartilhar. Tá? E deixa o comentário de vocês lá também. Aceito a gratidão de vocês. Se vocês desejam ir lá e falar, tá ajudando, nossa, essa aula particular tá fazendo sentido, tá abrindo a minha mente. Qualquer coisa que vocês colocarem quando for postado, já conta de forma positiva. Certo? A Silveira, que é a Straubel Silveira, falou assim: é melhor errar no português do que na vida. Verdade. Verdade. Ela falou assim: eu me divirto com esses comentários, gente. Verdade. Aí, se vocês forem lá, se vocês forem responder o comentário daquela pessoa, responda com compaixão e com amor, tá? Com certeza é uma pessoa que tem falta de empatia, uma pessoa ferida e machucada, uma pessoa que vê maldade em tudo e em todos, e uma pessoa assim sofre demais. Se vocês forem responder, respondam com muito amor, tá? O comentário dela lá no post do Corpo Tem Cheiro. O cheiro do teu corpo revela a tua saúde, tá bom? Gratidão, vamos encerrar. A Vera está agradecendo a live, que é maravilhosa, ela está amando passar esse tempinho com a gente. Eu acabei de digitar seu nome errado, Theo. Tá tranquilo. Acontece, né? Ô, pessoal, deixa eu dar um aviso aqui também, que a gente está planejando em fazer um aulão, né, Thelma, sobre os odores. Quem quiser saber mais sobre odores, a turma do Terceiro DNA já se fechou, já encerrou ontem. Mas a gente está programando aí um aulão sobre os odores. Você que quer saber mais sobre, porque teve muita pergunta. Esse cheiro de quê? Esse cheiro é do quê? Então, assim, fazer um aulão aí. Aí, se vocês já ficam atentos, vão se programando. Vai ser algo, assim, super acessível, né, Thelma? E a gente Sim. vai disponibilizar aqui para vocês. A gente está finalizando alguns ajustes. E vamos trazer aqui todos os dias daí na live, avisando. E a data que a gente... A ideia é uma aula fechada, só vem quem quer, só vem quem tem interesse mesmo, tá? Você vai se inscrever para essa aula. O valor vai ser um valor bem acessível, mas vai ser pago para que você, até para que você seja realmente abençoado. Tem coisas que você vai dar um passo na vida, mas que você tem que mostrar que você quer. Eu estou pensando em um valor bem acessível, estou conversando, tá? Mas coisa assim, menos que R$ 50 por uma manhã de imersão para você descobrir tudo sobre odores, cheiro do seu corpo, questões emocionais.
até orientações de terapias para você aplicar na tua casa para acelerar o processo de cura, mas a gente está amadurecendo essa ideia, tá? Valor Né, Nayane? Estamos amadurecendo. Isso é um valor simbólico mesmo, estamos amadurecendo a ideia. E daí, depois, a gente, quando tiver tudo certinho, a gente traz aqui para vocês, tá? E gratidão, Thelma, pelo conteúdo de hoje, por tanta ajuda, por tanto ensinamento. Que Deus continue abençoando a tua vida. E amanhã, Gratidão. Amém. com mais aula gratuita aí, com mais conteúdo transformacional para a vida de vocês. A Cristiane tá falando, todo projeto que vocês fizerem, eu estou nele. Aí! É isso aí, Cristiane, evoluída e consciente. Então tá É bom. isso aí. Até mais. Amanhã a gente se vê, né? Amanhã é sexta, então amanhã a gente se vê às Amanhã a 9. gente se vê. Até mais. Gratidão.